Bom dia. Tudo bem? Cheio, hein, mister? Cheio. Cheio. Bom, vamos lá, gente. Muito bom dia. Começamos aqui a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, coletiva que precede esse jogo do Brasil contra o Panamá, despedida da seleção do Brasil, do Maracanã. No dia 1º, segunda-feira, a seleção brasileira embarca para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Será, enfim, um confronto especial para a gente pela chance de despedida do público brasileiro, e esse foi um ponto importante aí para a CBF nesse planejamento para a Copa do Mundo. Então, vamos começar. Carlos Gil, bom dia, mister. Carlos Gil, aqui, Globo. Mister, claro que todos nós gostaríamos de ouvi-lo sobre o time que vai enfrentar o Panamá amanhã e sobre essa semana de trabalho, mas eu vou tomar a liberdade de abrir essa conversa perguntando sobre o Neymar e ouvir a sua perspectiva do que aconteceu, porque ele foi convocado baseado num diagnóstico, chega aqui em Teresópolis, faz um exame que revela algo um pouco mais grave do que era. Mesmo assim veio a campo ontem. Eu gostaria de saber primeiro se houve algum incômodo, desconforto na comissão técnica sobre essa diferença de diagnóstico, de edema para lesão. E a partir de agora, do ponto de vista também técnico, qual é a projeção num cenário mais otimista para poder contar com ele em campo na Copa do Mundo. Obrigado. Bom, antes da convocação recebimos um comunicado dos Santos que decía que o jogador tenía un pequeño problema, un edema, y así hemos dejado Santos manejar este tema hasta el día 27. El jugador fue convocado porque para comisión tenía que ser convocado, y después, el día 27, a CBF se toma cargo del problema de Neymar, y nos tomamos cargo del problema de Neymar, y nos estamos tomando cargo del problema de Neymar. Pensamos que él va a recuperar lo más pronto posible, está trabajando bien, está animado, entonces ojalá él pueda recuperar pronto. Y para ser claro, él va a estar con nosotros, él va a estar conosco hasta o día que va a recuperar, que puede estar disponible. Pensamos que él puede recuperar por el primer juego de la Copa del Mundo, si no puede recuperar por el primer juego, va a recuperar por el segundo juego. Entonces, no tenemos ninguna duda que no vamos a trocar ninguém. Los jugadores escogidos son estos 26 y estos 26 van a jugar la Copa del Mundo. Por mala suerte de Neymar, tiene este pequeño problema que no le permite treinar con el grupo, pero él está trabajando muy bien a nivel individual para recuperarse pronto. Wellington. Ancelotti, aqui na sua frente, você é multicampeão pelos clubes, pela primeira vez é um técnico de seleção. Sim. É a mesma situação? Você está ansioso para começar a Copa do Mundo? Como tem sido o dia a dia de Carlo Ancelotti, técnico da seleção? O dia a dia é um dia a dia de felicidade, porque estou contente de estar aqui, preparar esta Copa do Mundo com um equipo forte, com jogadores sérios, profissionais. Creio que até agora a preparação ha sido muito boa. Temos tempo para prepararnos bem, mas o ambiente é muito bonito, muito limpo, muito animado. Estamos felizes. É uma grande oportunidade para todos os que estamos aqui fazer algo importante para este país. Aqui, Nicolete da ESPN. Durante as eliminatórias, o senhor disse que convocaria jogadores 100%, né? Fisicamente. Agora, você decidiu manter o Neymar, tentar recuperar o jogador durante a Copa do Mundo. Isso muda porque é uma Copa do Mundo e tem tempo de recuperar? Ou é um caso especial para o seu Neymar? Sim, eu falei deste estado 100% fisicamente, mas também falei no março, provavelmente não he explicado bem.
que podia chamar um jogador que não estava 100%, mas que podia estar 100% durante a Copa do Mundo. Por mala sorte não pode estar 100% durante a Copa do Mundo Militao, Rodrigo, Estevão, però pode estar 100% Neymar. Aqui, Gilmar Machado, Opinião Play. Temos duas situações para a preparação da seleção para a Copa do Mundo. Uma diz respeito à regra. Temos uma mudança na regra para a Copa, visando diminuir a cera. E, de alguma maneira, eu queria saber se o senhor está preparando a seleção também para essas questões que vêm em relação à regra. E uma outra é uma mudança no clima. Está previsto um aumento de temperatura, a seleção está treinando num clima mais ameno, e lá vai ser um clima muito mais quente. Se o senhor está também vendo esse lado. Não entendi a primeira mudança, qual é? Mudança na regra da FIFA para impedir a cera, impedir o antijogo. Ah, sí, yo creo que lo que está poniendo a FIFA como nueva regla es bonito para el fútbol. Creo que evitar a pérdida de tiempo, evitar simulación. Yo acho que ontem falamos con el grupo de arbitraje da CBF que explicó todas las reglas. Yo acho que son reglas muy buenas para evitar, para tener el juego fluido. Esto creo que para nós nos viene muito bem. E o clima, eu acho que vamos a estar acostumbrados a esse clima. Eu acho que não vamos ter problema nesse sentido como tivemos na Itália em 1994, porque han mudado os horários do jogo, alguns estádios estão fechados, então eu acho que não vamos a ter problema neste aspecto. Mister, aqui, Beltrão, Cazé TV. Mister, eu queria perguntar para o senhor sobre as laterais da seleção brasileira. O senhor já tem uma dupla definida? Existe a possibilidade do senhor fazer alterações na escalação baseado no adversário? De repente o Wesley para situações mais... Jogos onde o Brasil precisa mais de gols e o Ibanez uma situação de mais controle. E, para fechar, o senhor também vê o Wesley na lateral esquerda, pelo que ele fez na Roma, para essa Copa do Mundo? Obrigado. Bom, Wesley fez muito bem na Roma, como lateral esquerdo, muito bem. Uma surpresa, mas aqui precisamos ele como lateral direito. Ele vai actuar como lateral direito e nessa posição, com ele, pode estar Ibanez, que... Como disse você, tem um aspecto mais defensivo, mas pode jogar também Danilo nessa posição. Ao outro lado é bastante claro Alexandre Douglas Santos. Amanhã, para o jogo de manhã, vão jogar todos os jogadores, porque é um partido de preparação, um partido importante para despedir-nos dos torcedores, da nossos torcedores, do nosso estádio. Però amanhã vão jogar todos. Ancelotti aqui. Bom dia. Bom dia. Como vai o seu português? Acho melhor? Acho bem melhor. Você não estudou muito. Quando eu falo com calma, dá muito para bem. falar, mas quando fico nervosa, tudo enrolada. Sim. Quando você ouve ou canta hino nacional do Brasil, o que você sente? O Brasil, o que significa para a vida de Carlo Ancelotti como uma pessoa? Bom, o hino nacional é muito bonito, obviamente, e também é muito complicado cantarlo, porque é muito difícil. Tanto que jogadores que cantam aqui, os novos têm problema a cantar. Então, però eu gosto, obviamente é um hino que emociona. Ancelotti aqui, Brownie falando com você da GETV. A sua convocação desde 2002 foi a com mais jogadores do futebol brasileiro presentes para a Copa do Mundo.
Quando se trouxe, né, um treinador de grife, né, italiano do futebol europeu, um dos debates era se haveria, né, muito espaço para jogadores do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, e se viu totalmente contrário, se viu muitas vezes você indo a partidas, né, do campeonato brasileiro, indo até se deslocando para jogos no interior para acompanhar os jogadores. Queria a sua percepção sobre o futebol brasileiro em si, o que você pôde aprender do campeonato nacional e sobre essa lista com bastante, né, com um número bem recheado de jogadores do futebol brasileiro, do Brasileirão, para jogar na Copa do Mundo. Bom, eu acho que o campeonato brasileiro é um campeonato interessante, competido, muito equilibrado, com jogadores de qualidade. A verdade que hay que considerar muito o calendario, obvio, que es más complicado que el calendario europeo, o clima, que es más complicado do clima europeo. Entonces, a veces se compara a intensidad do campeonato brasileiro con a intensidad na Europa, tem que considerar también todos estos aspectos. Eu acho que é un campeonato de calidad. É obvio que lo que hay que Brasil es un país formador de grandes talentos, grandes jugadores. Entonces, un país que forma grandes jugadores, mas que no aprovecha siempre de esos jugadores, porque muchos de estos talentos salen del país muy pronto. Entonces, en este sentido, el país pierde un poco de calidad, porque se o fútbol brasileiro es capaz de tener aquí Estevão, Hendrick, aumenta la calidad do jogo, obviamente aumenta la calidad do futebol. Ancelotti, bom dia. Rodrigo do canal Vamos. Eu acho que o senhor já percebeu como o brasileiro é caloroso e torce pela seleção brasileira e vive a seleção brasileira no dia a dia. E isso, obviamente, vai estar presente no Maracanã, com o estádio lotado, todo mundo torcendo pela seleção, mas isso vai estar acontecendo também durante a Copa do Mundo. Queria que o senhor falasse sobre a importância do torcedor brasileiro nesse processo de disputa de Copa do Mundo pela seleção brasileira. Obrigado. Eu acho que o ambiente é muito importante. O ambiente é criado da atmosfera que o povo é capaz de transmitir a todo mundo. A todo mundo. O torcedor transmite a vocês, transmite ao equipe. Isto é um aspecto muito importante para criar um ambiente unido, sólido e forte. Mister, aqui na frente, Monique Danello, TNT Esportes. Hoje o mundo vai estar de olho na final da Liga dos Campeões e 3 dos seus jogadores aqui estarão envolvidos nessa final. Imagino que vocês vão acompanhar aqui antes de viajar para o Rio. Queria saber o que você espera desse jogo, especificamente da participação dos 3 na partida, e se vai ter uma torcida aqui meio dividida para Marquinhos e para os Gabriéis. É muito difícil hoje falar com eles, porque não sabemos o que dizer. Não podemos dizer boa sorte a Marquinhos e boa sorte a Gabriel, então, ou a los dois Gabriel. Vamos a mirar o jogo, a coisa mais importante para nós, que termina no jogo sano. Esta é a coisa mais importante para nós, e depois que ganhe o melhor. Afinal, sempre é muito difícil dizer o favorito. Creo que va a ser una final entretenida, porque creo que son 2 equipos que merecen jugar por lo feito este año esta final. Mister, aqui no fundo, bom dia. Pedro Cunha, X Sports. Você já falou um pouco sobre o Neymar e existia uma comoção muito grande por parte do povo de pedir a convocação do Neymar. Acredito que essa tenha sido a pergunta que você mais ouviu desde que você chegou ao Brasil. E o torcedor estava muito ansioso para entender como foi esse seu primeiro contato com ele. A CBF publicou um vídeo, vocês se abraçando. Como que vem sendo esse convívio seu com o Neymar nesse dia a dia aqui na Grande Comari? Obrigado. Creo que Neymar é muito conhecido aqui, muito amado da CBF, dos jogadores. Eu tive a primeira oportunidade de falar com ele, falamos um pouco de todo, falamos de sua recuperação, falamos de lo importante que ele pode ser
en ese momento. Él entendió muy bien su papel que él tiene que tener en esa Copa del Mundo. Y creo que todos los días está haciendo bien, porque primero trabaja muy bien para intentar de recuperar lo más pronto posible y de ser lo más pronto disponible para el equipo. Creo que está en un buen ambiente. Él va a ser un jugador importante en ese ambiente. Pero lo importante para él es entender bien su papel, y creo que él lo ha entendido muy bien. Mister, bom dia. Bom dia. Eduardo Semblano, canal Free Clear. Mister, o senhor levou apenas 5 homens de meio de campo. E está muito claro, pelas suas observações e mudanças no time, que o senhor enxerga que o Rafinha, o Matheus Cunha e o Neymar podem jogar por dentro também. Mas eu queria fazer a pergunta relativa aos zagueiros e laterais. O senhor enxerga que algum lateral, algum zagueiro pode vir a fazer a composição de meio campo, ou o senhor não vê dessa forma? Boa tarde, bom jogo. No, zaguero no va a jugar no medio. Creo que no medio estamos bien cubiertos con Casemiro, con Bruno, con Fabinho, con Danilo y con Paquetá. Yo creo que he hecho que la composición de esos 26 jugadores nos aportan calidad, nos aportan experiencia, nos aportan intensidad. Es lo que falamos todos los años, ¿no? Antes trabajamos mucho a nivel defensivo, porque creo que eso va a ser el trabajo de todo este primer periodo, trabajar mucho a nivel defensivo. No quiero quitar con demais información a creatividad dos jogadores na frente, porque os jogadores na frente têm muita criatividade, têm muita qualidade, e não quero com minha informação criar-lhe confusão. A nível defensivo é uma informação diária até o último jogo dessa Copa do Mundo. Creio que o trabalho nosso está focalizado ali, e neste sentido os zagueiros, os laterais, os pivotes têm neste aspecto um papel muito importante. O treino de ontem saiu muito bem. Estou muito motivado nesse sentido, porque a equipe entende muito bem o que tem que fazer a nível defensivo, porque temos jogadores com muita experiência e faltam dois zagueiros muito importantes. Oi, Carlos. Bom dia. Marcelo Marinho, da Litoral News. Eu queria entender do senhor sobre a gestão de egos dentro de um grupo de futebol. Você está trabalhando com jogadores da primeira prateleira do futebol mundial, que tem capacidade de decidir jogos individualmente também. O quanto é importante os jogadores terem esse lado da vaidade, de querer decidir os jogos? O ego pode ser importante ou não? O ego precisa ser deixado de lado em prol de algo maior? Obrigado. Bom, eu acho que o ego não é um problema. Hay que manejar el ego para el equipo. Esto es lo más importante. El jugador más grande, la diferencia entre una estrella y un campeón es que la estrella mete su ego para el equipo y el campeón mete su ego para sí mismo. Obviamente no gosto o campeón o ego individual, gosto un jugador con ego, que es muy importante, que pero este ego lo mete en personalidad, en carácter para ayudar al equipo. Oi, mister, aqui. Marcel Riso, do Estadão. O Vini Júnior ele foi eleito 2 anos atrás o melhor jogador pela FIFA. Queria que o senhor falasse se o senhor tem conversado com ele, se o senhor vê ele pronto para ser esse protagonista. Eu sei que o senhor fala muito sobre uma equipe, né, todos se ajudarem, mas como o senhor vê o Vini Júnior pronto para ser esse protagonista da seleção brasileira na Copa do Mundo, e se está definido também quem vai ser o capitão na Copa? Vini sí está bien, animado. Creo que ha tenido tiempo justo después a temporada para descansar. Va a tener obviamente un papel muy importante. Él, como poder nombrar es muy difícil, pero yo creo que por lo que Vini fez no años pasados, lo que Rafinha fez no años pasados, son dos
jugadores muy importantes para nosotros. O capitán sigue siendo Marquinhos. Carlos, bom dia. Márcio Dozan, repórter do Lance. Me permite voltar mais uma vez à questão do Neymar. O senhor já deixou muito claro que ele não vai ser cortado e vai ficar com o grupo de jogadores. E o senhor também disse que no dia da convocação vocês foram informados que ele teria um edema. E na ocasião o senhor falou na convocação que tinha 2 listas preparadas. Uma com o Neymar e uma sem o Neymar, dependendo da gravidade da lesão. Se naquele dia o senhor soubesse que a lesão era um grau 2 e não um edema, o senhor teria convocado o Neymar? Obrigado. ¿Sabe qué se dice en Italia? Si mi abuelo tenía la rueda, si mi abuelo, mi avó tenía la rueda, era un carro. ¿No? Entonces, sí, Neymar, cuando yo llegué a un museo, estaba en los 26. Aqui, vai lá. Ancelotti, aqui o Weber Lima, da Rádio Nova Brasil FM, Grupo Tati Comunicação. Você tem uma imagem para os brasileiros de muita credibilidade. Depois da história do 100% e da convocação do Neymar, muitos brasileiros agora acham que você sofreu uma pressão externa para convocar o jogador. O que você teria a dizer a esses brasileiros que acreditam nisso? Que a presión que teve era una presión no para externo, para la calidad de los jugadores brasileños en todo el mundo. Esta es presión, porque, como dice, deja pensar que hemos dejado fuera de esta lista jugadores importantes. Hemos tomado esa decisión sin ningún tipo de presión externa. La presión nos las pusimos a comisión técnica para intentar escoger los mejores jugadores posibles y pensamos que hemos escogido los jugadores correctos. Pero para hablar de credibilidad, la credibilidad a un entrenador es un poco así, ¿no? Si tú ganas, eres creíble. Si tú no ganas, eres menos creíble. Hay que esperar, para mi credibilidad, hay que esperar al final da Copa do Mundo, que pode ser mais creíble ou menos creíble. Aqui, Mister, bom dia, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Gold. Na entrevista do Casemiro, ele falou sobre tirar a responsabilidade do Endrick e Ryan de serem os protagonistas ou até mesmo aqueles jogadores salvadores da pátria para a Copa do Mundo do Brasil, porque outros atletas têm que puxar esse protagonismo, têm que ter essa responsabilidade. Você também pensa dessa forma e queria saber como é que tem sido também com esses jovens, porque é uma Copa do Mundo, é uma competição muito importante, representando o país, e a gente sabe que o psicológico precisa também estar bem alinhado, né? Obrigada. Bom, é óbvio que o jogador mais experiente tem que ter mais responsabilidade, um jogador mais jovem, porque o jovem não tem a experiência. Mas enquanto a responsabilidade é pressão, porque é óbvio que todos nós temos muita responsabilidade e muita pressão. E como podemos fazer para ter menos responsabilidade e menos pressão? Una cosa sola, compartirla. Entonces, más somos capaces de compartir la responsabilidad, que no puede ser solo una responsabilidad individual, y como tenemos que compartir la presión para que sea menos presión, ¿no? Es como un poco, a veces hablamos mucho que Brasil en ese momento no tiene una estrella. Pode ser a verdade, não temos um Pelé, não temos um Romário, não temos um Ronaldo, pero podemos ter uma responsabilidade compartilhada que é muito bom. Para encerrar, seu Osiris. Bom dia, professor. Bom dia. Osiris Landau, Portal Agora, Rádio CBN. Ontem o senhor conversou por um curto espaço de tempo com o Everton. A conversa sua com ele, claro que você não vai revelar, mas a pergunta é no sentido de que o senhor tentou observar e colher
algo pessoal dele, porque o senhor é a primeira vez que o encontrou, e isso é um sintoma de que ele poderá ser o goleiro na partida de amanhã contra o Panamá? E a segunda perguntinha é bem rapidinho. O senhor já escalou o time? Sim. Weverton, não falei com ele antes da convocação, não falamos com ele. Foi somente uma decisão técnica de escolher um goleiro experiente, muito seguro, porque acho que nos pode ajudar. Por isso, sentimos muito para Bento, para Hugo Sousa, para John, que esteve com nós aqui, mas por esse Mundial escolhemos um jogador que, em teoria, tem mais experiência. A escalação de amanhã, sim, la sei na minha cabeça. Você quer saberla? Sim, posso. Alisson, Wesley, Bremer, Leo, Pereira, Alexandro. Dai, va? Luis Enrique, Bruno, Casemiro, Vini, Cunha, Rafinha. Na segunda parte, cambio. É isso. Obrigado, mister. Obrigado a todos. Até mais.